pra possuirmos. Solo Cristo dá faith in the promise of His word. Es que el tiempo viene ya. Yo lo confirmaré. Bem alerta vou cantar. Oh, que esperança! E você, Carlinha? Boa noite! Tá dando para me ouvir? Sim. Eba! Ok. Se tiver algum problema com imagem e som, vocês me avisem, tá bom? Tá. Gente, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu fiquei super animada. Adoro palestrar, adoro falar. E sinto que Deus tem me convidado mais para poder exercitar esse papel de palestrante que eu tanto amo. Sou psicóloga clínica, né? Como a Mar falou. E palestrar é uma das coisas que eu mais adoro, porque a gente compartilha coisas que a gente estuda, e não só que a gente estuda, mas que a gente vive também. Então, eu quero agradecer muito, Marcela, querida, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, me sentindo muito honrada. E a Marcela me explicou que a gente está aqui para recomeçar, né? Renovo nos nossos corações. E digo nos nossos também porque falo de um lugar de experiência própria, né? Conversei com a Marcela, que nem sabia, né, Mar? Eu também estou aí recomeçando, estou lidando com com esse recomeço, com esse renovo, né? Eu estive numa relação por 16 anos, namorei por 6 anos e fui casada por 10 anos, e estou há 2 anos separada, passando por tudo isso que a gente vai conversar hoje. Então, falo de conhecimento técnico, mas também falo de conhecimento na pele, o que eu acho muito interessante, porque quem vive certas coisas pode falar melhor sobre elas, né? E uma das coisas que eu já queria começar a falar sobre para vocês, para a gente, né? Não tenham vergonha da fase em que você está. Às vezes a gente tem constrangimento de estar solteiro, de estar solo, de estar recomeçando. Às vezes a gente tem constrangimento de ter passado por um divórcio, uma separação, ou não ter conseguido alguém ainda para estar numa relação, construir a família, né? Que muitos querem, que às vezes a gente quer. Mas cada etapa da nossa vida é uma etapa importante para a gente poder aprender muito com ela. E uma das coisas que eu acho que às vezes dificulta a fase em que a gente está é esse constrangimento que muitas vezes a gente pode ter, né? Então, não tenham vergonha da fase em que você está. Essa é uma fase muito importante, que inclusive, quando eu tenho amigos e amigas solteiros, né, solteiras, eu falo, aproveita essa fase. Aproveita essa fase para tudo isso que a gente vai conversar aqui. Essa fase é muito importante para a gente não estar em qualquer relação de qualquer jeito. Então, é um pulo do gato se a gente souber aproveitar esse momento de solteirice, para estar numa relação muito mais madura, muito mais forte, muito mais firme, que faz muito mais sentido para quem está recomeçando e também para quem, né, vai embarcar. Mas estar solteiro, assim, se você souber estar solteiro, a solteirice colabora muito com você. Então, eu queria começar com um tópico aqui. Já posso ir, né, gente? Já? Tá, então tá bom. Vou anotando aí as dúvidas, que no final tem bate-papo, né? A gente vai abrir para as dúvidas, eu adoro isso também. Então, vamos gravando aí algumas coisinhas que vocês acharem interessante, tá?
Uma coisa que eu queria falar, assim, de primeiro é que não existe recomeço se não tiver um encerramento. Então, uma das piores coisas que a gente pode fazer é arrastar um defunto para uma nova relação. Relacionamento é feito de duas pessoas, aí a gente entende que Deus entra nesse triângulo, mas é só. Ex não entra em novas relações. Então, se a gente tem dificuldade, amém, Jesus, né? Se a gente ainda está com dificuldade, se a gente ainda pensa no passado, se a gente ainda pensa no ex, se a gente ainda quer aquela relação, não é o momento da gente estar numa nova relação, porque o ciclo não foi encerrado. Esse é um dos sinais mais importantes. Veja, é diferente de você ter um bom relacionamento com o seu ex, até porque às vezes a gente tem filhos envolvidos, né? Tem ali as famílias que se respeitam e tal. É diferente de você ter um relacionamento educado, cordial, com querer aquilo de volta, querer ainda aquela pessoa. Então, o que passou precisa ficar para trás. Não no sentido de não vou mais me lembrar, não vou mais. Tudo vou esquecer, tudo não vai. Porque na idade em que a gente está, eu tô com 41, faço 41 daqui a pouquinho, na verdade, ainda tô com 40, não vou me envelhecer sem precisar, não. Mas na idade que a gente está, gente, todo mundo tem bagagem. Todo mundo tem bagagem. E isso não é ruim. As bagagens nos ensinam, algumas nos amadurecem, outras nos potencializam, né? É mais importante o que eu faço com a minha bagagem do que se eu tenho bagagem ou não. Então, a gente não é mais criança, a gente não é mais jovem adulto, né? Então, inclusive, quando a gente vai se relacionar com uma outra pessoa, é importante saber que essa pessoa também vai ter bagagem. E aí, como você vai lidar com a bagagem da pessoa, quais bagagens você está disposto a lidar, que você consegue conciliar, isso é muito importante. Mas o primeiro tópico é como é para você, o que você sente, como você lida com o que passou. E todo luto, ele tem um processo. Separação, divórcio, término, seja de uma relação longa ou de uma relação curta, é um luto. Luto não é só quando a pessoa falece, é quando algo importante para você também deixa de existir, acaba. Um desemprego pode ser um luto, uma mudança pode ser um luto, uma separação também é um luto. E o luto, ele precisa ser vivido para poder ser concluído. Muitas vezes a gente fica fugindo da dor do luto, e por isso o luto nunca acaba. Então, uma das piores coisas que a gente pode fazer é terminar uma relação e já se envolver em outra. E é um impulso, muitas vezes, automático, até porque, por exemplo, se você está numa relação longa, você tem até o hábito de estar numa relação. Você tem o hábito de estar com alguém. É automático, às vezes, você quer preencher aquele lugar que faltou, aquele lugar que ficou em aberto, aquele espaço na sua vida que, né, meu Deus, e agora? O que que eu faço com isso aqui? Eu estou só, não tenho mais um companheiro, uma companheira, não tenho mais uma parceira, um parceiro. Mas esse momento, esse ato, né, essa solitude, essa solteirice, ela é extremamente importante de ser vivida sozinho. Exatamente para você se descobrir, sem uma outra pessoa. Quem é você quando você está solteiro ou solteira? Às vezes a gente nem se conhece, porque a gente se fusiona tanto com outras pessoas, pode ser com filhos, família e com outros pares, que a gente nem se conhece. E isso dificulta o processo, inclusive, de ter uma boa relação, porque muitas vezes a gente não escolhe uma nova relação, a gente simplesmente está para fugir da dor, da solidão, para fugir desse buraco que fica quando uma pessoa sai. E fica mesmo, tá? Fica um buraco mesmo e tá tudo bem. A questão é quanto nós estamos, o quanto nós estamos dispostos a sustentar o desconforto do encerramento. Porque o encerramento, ele é desconfortável. Ele dói, né? E tem encerramentos que doem muito. Dependendo de como foi o encerramento, dependendo de como foi a relação, dói muito. E aí, para fugir da dor, o ser humano faz de tudo, inclusive se enfiar em vícios, dependências, relações e relações disfuncionais. Então, muitas vezes, a gente tem um padrão de emendar um relacionamento no outro, e quando olha para as relações, não são relações boas, não são relacionamentos saudáveis, mas porque a gente está puxando para a gente, repetindo um padrão
Porque muitas vezes a gente não está trabalhando no grande objeto que vai escolher uma nova relação, que é nós mesmos. Nós mesmos. Então, para ter um renovo, é preciso encerrar. E se a gente não encerra, não há renovo. É só repetição de padrão. É só fuga da dor, do desconforto. Então, para ter uma nova relação, para se curar do que passou, precisa coragem. A gente precisa ter coragem para sustentar o desconforto. E eu lembro que quando eu me separei, eu achava que eu estava desenvolvendo um transtorno mental. Porque o luto era tão maluco. Tinha dias em que eu estava ótima, eu estava maravilhosa, tinha dias em que eu estava péssima, eu estava confusa, tinha dias em que eu queria ficar sozinha, tinha dias em que eu corria para o colo dos meus amigos, tinha dia que eu achava que eu estava arrasando, que eu estava um sucesso, tinha dias que eu falava, meu Deus, isso não vai passar nunca. Era uma maluquice, parecia um transtorno mental, assim, bipolaridade. Falei, gente, eu tô ficando doente, não é possível um negócio desse. E era só o luto mesmo, era só o luto. Né? Porque o luto tem fases. O luto termina com a aceitação, mas até você chegar lá, você sente raiva, você sente tristeza, você barganha, você pensa, e se eu tivesse feito alguma coisa diferente? E se a pessoa tivesse feito alguma coisa diferente? Se a vida, se Deus tivesse feito alguma coisa diferente? A gente navega por diversas fases e o luto, ele tem uma duração ali em torno de uns 2 anos mesmo. Então, depende muito do que, com que você está lidando e cada experiência é única. Então, não existe assim, o meu amigo superou em 1 mês, a minha amiga superou em 3 anos. Né? Não importa as pessoas, não importa. Importa você com o seu processo. Mas anota aí, quanto mais você lutar contra, mais dura o luto. Então, o que é o luto? É você ficar com raiva mesmo. Você se permitir ficar com raiva. É você ficar triste mesmo, e tá tudo bem. É você chorar quando você tiver vontade de chorar. É você sair para festejar também quando você tiver vontade de sair para festejar. É você pedir ajuda quando você sentir que tá demais. É, de repente, você ficar quietinho também quando você sentir que precisa. Então, é entender o que você, em qual momento você tá daquele luto, não se julgar por isso, e só se permitir estar, porque vai passar. E quanto mais você navegar sem resistir por essas fases, melhor vai ser o teu luto, ok? E um luto bem feito, ele é importantíssimo para uma nova relação. Eu não sei vocês, mas quando eu for me relacionar com alguém, eu não quero ninguém com luto mal feito. Você quer alguém com luto mal feito? Alguém que pensa na ex ou no ex? Alguém que ainda queria estar naquela relação? Alguém que sente coisas românticas pela pessoa? Alguém que não consegue parar de falar do outro, né? Alguém que fica projetando em você, querendo que você seja um substituto para aquela pessoa. Isso é uma maldição tremenda, né? Porque não encerrou. Então você vai numa nova relação procurando alguém para suprir aquela pessoa que faltou. Não é sobre a pessoa nova, é sobre a pessoa antiga. Então o luto bem feito é extremamente importante. A gente não consegue escrever um novo capítulo se a gente ficar lendo o capítulo anterior. Né? E, de novo, isso não é sobre esquecer, tá? Aquilo que a gente viveu vai ficar com a gente. E a gente tem que arrumar uma forma de lidar com as nossas feridas, muitas vezes em psicoterapia, muitas vezes contando com rede de apoio, muitas vezes entendendo o que a gente está sentindo, entregando para Deus, pedindo ajuda do nosso Pai Todo-Poderoso, que também se preocupa com o nosso coração e com as nossas emoções românticas, sim. E eu estou achando lindo esse grupo que vocês estão fazendo aqui, porque Deus cuida dos mínimos detalhes e se importa com tudo que está envolvido na nossa vida, né? Então a gente precisa se curar. E para se curar não dá para ficar remoendo o passado. O passado precisa ir. A gente precisa perdoar e se perdoar. E decidir seguir. Aceitar o fim não é concordar com o fim, porque às vezes não fomos nós que quisemos o final. Né? Não fomos nós que propusemos o final. Mas é importantíssimo aceitar. Aceitar não somente o fim, mas todas as coisas que são na nossa vida. Aceitar a realidade. Porque contra a realidade, né, não tem argumento. A realidade é o que é.
E se você está aqui hoje é porque você não está mais naquela antiga relação, independente de você ter quisto ou não, outra pessoa ter quisto por você. E muitas vezes a gente tem pessoas que insistem na relação que já acabou. Insiste, 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 quer aquilo de volta, e às vezes quer alguma coisa até disfuncional de volta, não saudável de volta, né? Mas tem diversos tipos de pensamentos que podem estar envolvidos nisso, como, por exemplo, ninguém mais vai me amar, eu só tinha felicidade com aquela pessoa, foi aquela pessoa, com aquela pessoa que eu fui e vou ser feliz. Né? Eu não sei vocês, mas eu não me casei para me separar. Quando eu me casei para ser para sempre. E aí a gente fica, não, mas era para sempre. Olha o quanto eu perdi, né? Olha o quanto de tempo eu perdi, de investimento eu perdi, de sonhos eu perdi. E quanto mais a gente demora para aceitar o fim, pior é. Então, sim, nós perdemos. Sim, nós perdemos. Mas todo mundo perde. Viver é perder, né? Mas agora a gente está ganhando. A gente está ganhando oportunidade para recomeçar. E recomeçar uma relação saudável, uma relação grande, uma relação forte, uma relação madura, uma relação que não vai ser de qualquer jeito, né? Tem uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos, que é que quem se separa não aceita mais uma relação de qualquer forma. Você já bateu cabeça, na nossa idade a gente já bateu cabeça, a gente já sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e se não sabe, temos que saber. Esse é um dos pontos, né? A gente se conhece. Você se conhece, você sabe quem você é. Isso é extremamente importante. Eu acho que as redes sociais, a internet hoje dá pra gente um coringa que na minha época, quando tudo era mato, não tinha, que é o fato da gente poder escolher. O nosso potencial de escolha era muito pequeno, porque né, tem que ser adventista e tem que ser da igreja, e se não é dessa igreja, tem que ser da igreja perto, porque é muito distante e não funciona. E aí, quando a gente tem as redes sociais hoje, a internet hoje, isso aumenta a possibilidade de escolha. Eu acho isso ótimo, porque você não vai ficar com quem tem. Ah, é porque tem essa aqui, ou esse aqui, eu vou ficar com o que tem. Muitos relacionamentos, gente, foram construídos em cima do que tinha. Não houve uma escolha. Você escolheu a pessoa que você tinha antes? Se não escolheu agora, você pode escolher. Isso é extremamente poderoso. Porque você não precisa mais se contentar com qualquer coisa. E por isso que eu falei de você se conhece. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe, né, o que a gente, principalmente já tendo passado por algumas situações em relacionamentos anteriores, a gente sabe o que a gente deveríamos, né, saber o que a gente tolera, o que a gente não tolera, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que eu quero, o que eu não quero, né? Então, coisas aí que fazem parte desse momento de escolha é escolher por consciência e não por necessidade. Quando eu não estou bem com esse momento de solteirice e eu quero fugir desse buraco, dessa falta do par, eu fico no desespero. Eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém. E esse verbo, ele é muito perigoso. Preciso de alguém. Porque quando eu preciso, eu vou fazer. O meu empenho para ter isso aqui é muito maior, desproporcional e é quase né, é movido pela carência. Eu preciso de alguém. Agora, quando eu quero alguém, quando eu escolho alguém, isso é movido por uma decisão, uma consciência. E isso só acontece quando eu estou bem com a minha solteirice. Quando eu estou bem comigo. Neste momento em que eu estou. Porque aí eu não preciso de alguém, eu escolho alguém. É muito diferente. Né? E quando eu escolho alguém, eu sei o que eu quero para poder escolher alguém. Então, você sabe o que você quer em alguém? Está claro para você? Você sabe o que é valor para você, o que é prioridade? Quais características você quer em alguém? Antes disso, você precisa saber quem você é para saber se isso combina. Você se conhece? Faz parte, né? Se eu me conheço, eu sei o que eu quero.
Mas muitas vezes eu só preciso de um par, eu só preciso fugir do buraco da solidão, da solitude, da solteirice, da ausência de um parceiro ou uma parceira de vida. E aí eu vou me envolver em qualquer relacionamento, porcaria muitas vezes, porque você não está escolhendo. Quando você escolhe, você está vendo, tá, eu tenho essas características aqui, e eu gosto disso aqui, eu quero isso aqui combina para mim, isso aqui eu consigo lidar, suportar. Então, aumenta a probabilidade de um encaixe. Quando você não tem um encaixe, não é que relacionamentos são perfeitos, né? Jamais serão. Relacionamentos são construídos dia após dia com duas pessoas dispostas, disponíveis, que querem construir e investir energia em reciprocidade para poder fazer dar certo. Né? Mas até isso, será que eu estou escolhendo alguém disponível? Estou escolhendo alguém indisponível? Estou escolhendo alguém que quer fazer dar certo? Ou eu só estou pegando a primeira pessoa que aparece na minha frente porque eu preciso fugir disso? E é muito importante, gente, a gente falar também sobre as coisas que a gente passou serem também muitas vezes responsáveis por coisas que a gente vive hoje. Né? Então, por exemplo, a pessoa que foi traída, ela tende a ter uma hipervigilância muito maior, ficar mais ciumenta, insegura, ter uma baixa autoestima ou ter um impacto na autoestima. Então, uma pessoa que tende, não estou dizendo que é, né? Mas pode acontecer dessa pessoa que foi traída achar e já entrar numa nova relação achando que vai ser traído de novo. Por quê? Porque não está curado do que passou. Está projetando, né, ou transferindo para as pessoas que virão coisas do passado. Então, não é porque você foi traído uma vez que vão te trair. Não é porque te rejeitaram que vão te rejeitar, não é porque te abandonaram que vão te abandonar, não é porque te criticaram que vão te criticar. E aí, quando a gente não cuida dessas feridas que se abrem nas relações disfuncionais, ou às vezes nem tão disfuncionais, mas de alguém que errou com você, o seu cérebro vai tentar te proteger. E nisso ele vai tentar antecipar algumas coisas se você achar que você pode correr o risco de repetir algumas coisas. Então, o que a gente faz quando a gente tem uma ameaça pela frente? A gente ou se protege ou luta contra o que está nos ameaçando. Então, se eu acho que eu vou ter alguém, né, na minha vida que vai repetir os mesmos erros da pessoa com quem eu estive, eu vou fazer o quê? Vou tentar me proteger. Muitas pessoas, para se proteger, inclusive, elas não entram num novo relacionamento. Elas falam, eu quero ficar solteiro para sempre. Hoje em dia tem muitas pessoas que estão escolhendo o tal de celibato. Vocês estão acompanhando isso? Pessoas que escolheram ficar solteiras, sozinhas, porque têm medo de se machucarem de novo. E eu vou dizer, a gente vai se machucar. Não necessariamente como a gente se machucou antes, mas a gente vai se machucar. Porque relacionamentos são desafiadores. Pessoas machucam umas às outras, mas a gente também machucou pessoas. A gente também errou com pessoas, né? No casamento, no namoro, no trabalho, na família, nas amizades. A gente erra, pessoas erram com a gente também. Só que se a gente se protege nesse lugar, a gente não cria espaço para uma relação nova. E aí tudo que aconteceu tem que servir de aprendizado. Se tá, né, te trazendo insegurança, até que é normal, mas se tá te afastando disso, não vou me relacionar mais. Não, eu quero uma pessoa perfeita. Não, precisa ser desse jeito aqui, ó, porque se for desse outro jeito aqui, aí não abre nenhuma exceção, não tem nada que é flexível, né? Precisa ser assim, e aí você idealiza a pessoa perfeita. Isso é medo de se expor. É você tentando se proteger. E quando a gente está falando de relacionamento, relacionamento é risco. É risco de dar errado, assim como é risco de dar certo. Né? E só se relaciona quem tem coragem. Só constrói uma relação quem tem coragem. Coragem, principalmente agora na nossa vida adulta, né? Vida adulta é difícil. A gente não tem tempo como quando a gente era adolescente, pré-adolescente. Muitos de nós aqui têm filhos, né? Alguns de vocês devem ter filhos. Uma carreira, trabalho, família, aí tem os pais idosos. Não é fácil conciliar. E aí a gente tende a se proteger, se afastar. Mas se você não arrisca,
você também não vai viver um amor, você não vai construir uma relação, você não vai se expor, você não vai aprender. Então, é muito importante que a gente entenda até que ponto que a relação anterior criou em nós bloqueios, defesas. Eu tô pronta? Eu tô pronto para um novo relacionamento? Tá tudo bem se você não tiver. Cada um tem um tempo. Não tem essa de, porque eu tenho que estar casado até os 30 anos. Porque eu tenho que ter. Não tem nada. Você não tem que nada. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre as liberdades que a gente tem. Mulheres têm falado muito sobre isso. E os homens também. A gente não tem que nada. Mulher não tem que estar casada, a gente não tem que ter filhos, a gente não tem que nada. São escolhas. Deus nos fez livres para a gente poder escolher. E graças a Deus por isso, porque quando não há escolha, há prisão. E se você não escolhe estar no relacionamento, você está se relacionando por obrigação. E de novo, eu não sei vocês, mas eu quero ser escolhida. Eu não quero alguém que esteja comigo porque tem que estar. Porque a mãe falou que tem, porque o pastor falou que tem, porque a igreja diz que tem. Eu não quero isso. Eu quero alguém que vai olhar para mim, e acho que você quer isso também, vai falar, poxa, eu gosto do que eu vejo. Essa pessoa é legal para mim, cabe com o que eu quero, faz sentido para mim, eu escolho você. Porque quando a gente está na obrigação, quando a gente precisa, aí não é escolha. Faz sentido para vocês? Está fazendo sentido até aqui? Gostei, tem reação, né? A gente não está falando, mas tem reação. E aí, como escolher, então? Primeiro de tudo, conheça você mesmo. Conheça a você mesmo. Saiba o que você gosta, o que você não gosta, quem você é. E eu vou te contar que quando eu me separei, 16 anos de relacionamento, a gente se fusiona com a pessoa, né? A gente se fusiona com a família, com os filhos, às vezes até com o trabalho. A gente não sabe quem a gente é sem aquilo ali. E aí, quando eu me separei, que ficou esse buraco, eu falei, caramba, quem eu sou? Do que eu gosto? Quando eu conheci o meu ex-marido, eu tinha 22 anos. O Peca, inclusive, que está aqui, meu amigo desde longa data, foi meu padrinho de casamento, acompanhou muito da minha vida, da minha jornada. Quem eu sou agora, adulta? Será que eu era a mesma pessoa que eu era quando eu era jovem? 22 anos, gente, é uma menina, sabe nada da vida, né? Aí eu fui descobrir quem eu sou. Fui descobrir quem a Carla é. Porque eu cresci. Você também cresceu. Quem é você? Do que você gosta? O que você faz? O que você é bom? Para onde você quer direcionar a sua vida? A pessoa que vai entrar na tua vida precisa se encaixar nisso, né? Você vai procurar um par para andar junto com você. Não é alguém para te carregar, não é alguém para te salvar, é lado a lado. Então, o que você gosta, o que você quer para sua vida, para essa pessoa que vai entrar na sua vida, saber se vai junto. De repente você gosta lá do Palmeiras e a pessoa é corintiana e para você isso não vai dar certo. Eu tô falando dos times daqui do São Paulo, né? De repente você é Flamengo, o outro é Fluminense. Né? Você fala, ih, olha lá, ó, não vai dar certo. Você é adventista, o outro sei lá, de outra religião. Você fala, ih, olha lá, ó, vai Corinthians ou Corinthians. Não vai dar certo. O que eu gosto? Quem eu sou? O que eu quero? O que é valor para mim? Eu tenho. Cadê meu molesquinho? Ah, aqui. Eu tenho um caderno que eu anoto tudo. Esse daqui. E esse daqui, ele é o terceiro ou quarto, porque desse daqui já vieram outros antes. Tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu sinto tá aqui, ó. Tá escrito. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero para mim. Eu sei o que eu quero na minha vida e eu sei o que eu quero com o par. Você sabe? Porque se você não souber, você vai correr o risco de aceitar qualquer coisa, porque você não sabe o que você quer. E aí isso aumenta a probabilidade da relação não dar certo e você se machucar de novo. Então, uma forma de você se cuidar é você se entender e saber quem você é e o que você quer. E aí, coisas importantes
Pássaros de plumas iguais voam juntos. Muito bom, Denise. É importante a gente ter essa consciência de que, ok, tem coisas que vão ser complementares, mas tem coisas que precisam ser iguais. Né? Então, essa questão da espiritualidade, para mim, por exemplo, é inegociável. Eu não me vejo, eu contei para a Má, né? A gente plantou a home church aqui. Eu não me vejo, por exemplo, namorando com alguém que não vai me acompanhar na home church, né? Eu não me vejo namorando com alguém que não vai gostar dos meus pais. O que é inegociável para você? E o que é flexível para você? Né? Então, a gente precisa entender isso. Porque senão, gente, a carência vai falar mais alto. O medo vai falar mais alto. E uma pessoa vai gostar de você, e aí você vai gostar dela, e você vai se apaixonar, e ela também vai. Só que no dia a dia, se você foi casado, principalmente, você sabe disso. No dia a dia, tem certas coisas que gritam. Gritam. E, de novo, a gente quer relacionamentos saudáveis, né? Coisas que vão durar. Então, pensando nisso, pensando em construir uma relação madura, forte. Gente, até que horas que eu tenho? Só para eu. Vai, vamos falando, Luiz? Vamos falando então. Olha que eu falo, hein? Não me deixa falando que eu falo. Daqui a pouco vai estar só eu, Luiz e Marcela aqui. Só duas, três pessoas. Estou olhando aqui os números. Então, quando a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe para onde a gente vai também, sabe? E aí tem uma coisa muito importante, assim, que eu falo para mim sempre e também falo para algumas pessoas. O meu autodesenvolvimento é prioridade para mim. Eu tenho uma Carla na minha cabeça, eu trabalho nela todos os dias. Então, eu não sou perfeita, não serei, você não é perfeito e não será, tá? Não adianta, a perfeição é com Cristo. Ele é o perfeito, e a gente vai ser perfeito quando ele voltar. Até lá, nós somos réis mortais, pecadores, imperfeitos, que lidamos com nossas dificuldades, nossos pecados, nossas faltas de habilidades, nossas dificuldades, nossas deficiências, todos os dias. Mas eu digo que eu tenho uma Carla na minha cabeça, e essa Carla, ela tá aqui assim, e eu tô perseguindo essa Carla todos os dias. Então, a Carla que eu quero ser, ela é X coisa. Eu tô tentando chegar nessa Carla. A Carla que eu quero ser, ela é X coisa, eu tô tentando chegar nessa Carla. Essa Carla para quê? Para atrair alguém? Para minha igreja ver? Porque a minha família quer? Não. Eu quero me orgulhar de mim. Eu quero olhar para mim, eu quero falar, poxa, eu gosto da pessoa que eu vejo, eu gosto da pessoa que eu sou. Porque a hora que eu estiver confortável com a pessoa que eu sou, com a pessoa que eu sou hoje, já estou confortável, né? Isso é muito importante também. A gente aprender a se olhar, se gostar, se admirar, curtir a gente, para a gente saber que a gente não vai aceitar qualquer coisa. Né? Que a gente vai escolher coisas que fazem sentido para a gente. Mas a gente precisa estar confortável com quem a gente é, gostar de quem a gente é e caminhar em direção àquilo que a gente quer. Aquela pessoa que, poxa, eu quero ser essa pessoa aqui. E aí, quem vier na nossa vida, que não seja uma pessoa que atravesse esse caminho. Né? Então, por exemplo, eu sou uma Carla que eu falo, gente, eu falo mesmo, os meus amigos me zoam, só que eu mando áudios de minutos e eu mando mesmo. Então, quem vier na minha vida não vai ser uma pessoa que vai, por exemplo, pedir para eu parar de falar. Entende o que eu quero dizer? Tem que ser uma pessoa que acompanha o ritmo, o seu ritmo. Não pode ser uma pessoa que vai te sufocar. Já falo, você não pode ser assim. Você não, essa característica eu não gosto. Eu não aceito. Eu não lido. Eu não acolho, né? Tá tudo bem outras pessoas não gostarem de você do jeito que você é, mas quem vai estar na tua vida precisa gostar. Então, saber quem se é e trabalhar para quem, né, se quer ser, é importante que quem vier na tua vida acompanhe isso. E aí, o que vocês têm que olhar, né? O que nós temos que olhar nas pessoas que virão, né? Na pessoa que você quer abrir espaço para a tua vida. Caráter. Essa pessoa, ela tem valores parecidos com os seus? A questão de valor, gente, assim, é primordial.
Então, de repente, tem algumas diferenças, né? A gente falou sobre os pássaros que têm plumas voam juntos, né? Diferenças também são importantes, porque a gente quer se desenvolver, a gente quer crescer, e o outro que é diferente também puxa a gente para um lugar que não é comum e que a gente se desenvolve. Mas existem coisas que não são negociáveis. Então, por exemplo, quais os seus valores? Essa pessoa acompanha? Você se conhece? Então, como é a sua identidade? E aí, o que você quer admirar no outro? Né? O que é importante para você que é essa pessoa que eu admiro por essas características. E eu já sei as características que eu quero. Né? Autoestima, como está a sua autoestima? E o que é autoestima? Né? A autoestima, ela vem é sobre amor próprio, é como eu me sinto comigo, mas vem do meu autoconceito. Se eu não percebo coisas positivas em mim, lembra que a gente falou lá sobre construir quem a gente quer ser, estar confortável com quem a gente é, gostar de quem a gente é, mesmo com defeitos. Mas quais as qualidades? Quais as potências? Quais habilidades? Então, se eu não estou bem comigo, se eu acho que eu sou lá o cocô do mosquito do cavalo do bandido, né? Se eu não mereço amor, se eu não sou importante, se eu me vejo desse tamaninho, eu vou aceitar qualquer coisa. Eu vou me colocar em qualquer relação. Porque é isso aqui que tem. É isso aqui que eu consigo. Que eu sou desse tamanho. Poxa vida, alguém gostou de mim. Né? Eu nem achei que alguém ia gostar de mim. Alguém gostou. Ó, eu vou pegar isso aqui. E tá condizente com os seus critérios, com o que você quer para sua vida? Tá fazendo sentido? Qual o seu propósito de vida? Isso é importantíssimo. Qual o seu propósito de vida? O que te faz feliz? O que te dá razão para existir? Essa pessoa precisa acompanhar isso também. Só que o que acontece, né? Muitas vezes a gente acha que a gente vai ser feliz quando a gente tiver outra pessoa. E ainda bem que, como sociedade, a gente está falando bastante sobre isso. Sobre estar feliz agora. Estar bem agora. Para quê? Para a gente poder transbordar com o outro. De novo, eu não sei você, mas eu não quero ser responsável pela felicidade de ninguém. Eu gosto, eu amo fazer o outro feliz. Eu amo. Para mim é um valor gigante. Assim. Eu fico feliz quando eu faço o outro feliz. O outro feliz me faz feliz. Então, numa relação, e qualquer que seja ela, eu tô ali tentando fazer o outro feliz. Mas imaginar que se um dia, né, eu não estiver, que se eu não for no mercado junto, se eu não estiver no shopping, que se a gente um dia terminar, né, nossa, acabou o mundo. Não, eu nem admiro isso. Você admira uma pessoa feliz? Você admira uma pessoa inteira? Você admira uma pessoa grande, que se conhece? Ou você admira uma pessoa dependente emocionalmente? Uma pessoa que se não tiver você, meu Deus do céu, não, acabou o mundo. Então, se você admira uma pessoa dependente emocionalmente, insegura, ansiosa pela sua presença, né, inquieta, agitada, insegura mesmo, assim, aí tem uma questão de, poxa vida, por que que eu preciso ser essa figura para essa pessoa? Não é um relacionamento saudável. Não será uma relação saudável. Porque a gente precisa estar inteiro em quem nós somos. O único que nos completa, o único que supre os nossos buracos internos é Deus. Se a gente não está lidando bem com a falta de um par romântico, a gente precisa começar a desenvolver em nós potencialidades, habilidades, para que a gente esteja inteiro conosco e com Deus e com os amigos e com a família e com o trabalho, para aí poder transbordar no outro. É lógico que a gente tem faltas nesse lugar. Deus nos fez assim, né? Ele esperou, acho muito curioso isso, ele esperou Adão sentir falta de um par, de um igual. E por que ele já não fez a mulher? Ele esperou. Porque se a gente não tivesse, se a gente não fosse, se nós não fôssemos seres sociáveis, né, se a gente não precisasse de socialização, a gente já teria se autodestruído há muito tempo. E a gente vem tentando se autodestruir durante todo esse tempo. Mas imagina se a gente não precisasse uns dos outros, né? A gente já teria, a raça humana já teria sido extinta há muito tempo. Então, ele colocou em nós esse desejo por um par romântico.
Eu converso muito com ele sobre isso. Falo, Aba, você colocou em mim esse desejo aqui. Então me ajuda a lidar com isso, né? Eu quero estar inteira comigo. Eu quero estar plena em mim. Eu quero estar completa comigo para quem entrar na minha vida transbordar comigo. Para que eu não tenha que colocar a pessoa num lugar de carência. Eu não quero que essa pessoa seja, o meu socorro, a minha paz, a minha. Não. Essas respostas a gente encontra em Deus e também em nós. Então, é muito gostoso quando a gente tem alguém que está seguro em si, que tem uma autoestima boa, que tem uma autoconfiança, que está saudável emocionalmente. Não estou falando sobre, eu não tenho depressão, não tenho ansiedade, não tenho bipolaridade. Não, mas está tratando, está bem, está estável, sabe o que quer, trabalha, é funcional, é um adulto funcional, né? Muitas vezes a gente está procurando se relacionar com alguém que vai nos salvar. Gente, ninguém vem salvar, não, tá? O único salvador é Cristo Jesus. A gente tem que lidar com as nossas próprias questões. E isso é muito desafiador. Por isso que a gente corre para o outro, muitas vezes. Para o outro anestesiar a nossa dor, nosso desconforto, da gente ter que olhar para a gente e ver, olha lá, ó, não tá bom isso aqui não. Não tá pronto. E nesses meus 2 anos de solteirice, eu me debati muitas vezes com isso. Não, não tá pronta. Não tá bom. Eu preciso cuidar disso aqui, ó. Vou cuidar disso aqui. Vou cuidar comigo, vou cuidar com os meus amigos, vou cuidar com Deus, vou cuidar com a minha comunidade. E olha lá, ó, outra coisa que não tá boa, vou cuidar disso. Vou cuidar na terapia, vou cuidar na natureza, vou cuidar com a minha doguinha, vou cuidar com os meus amigos, vou cuidar na minha comunidade, com Deus. Então, muitas vezes a gente espera que o outro venha nos salvar, mas o outro não vem. E se entra nesse lugar, a gente cria uma relação de dependência emocional. E essa não é uma relação saudável. A gente só pode depender, gente, de Deus. Ele é o único que a gente pode depender. É nele que a gente tem que pôr a nossa dependência. Do que eu dependo? O que eu preciso? É dele. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, só para vocês pensarem. Quem você é quando você não está tentando ser amado por alguém? Quem você é quando você não está tentando ser amado por alguém? Você está feliz quando você não está tentando ser amado? Você está bem com o teu trabalho? Está bem com a tua família? Você está bem com você? Está cuidando da sua saúde? Está indo para academia? O que eu tenho que fazer? Academia é inegociável para mim. Uau, pergunta importantíssima. Marcela disse, não é? Quem nós somos quando a gente não está tentando ser amado por alguém? Porque às vezes, gente, a gente faz tanto esforço para ser amado que a gente começa a se desfigurar, começa a se perder da gente. E aí, qual a tendência? Poxa vida, se eu não tenho segurança em quem eu sou, lembra de novo? Eu não me conheço, eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde vou. E aí vem alguém que aparece, fala, nossa, essa pessoa gosta de mim. Aí eu vou me esforçar para essa pessoa ficar, para eu conquistar, para eu cativar, para eu convencer. E nessa eu vou me perdendo de mim. Se perder de você é entrar em sofrimento psicológico, emocional e muitas vezes espiritual. Porque Deus te criou de uma forma. Você tem uma personalidade. Ele tem propósitos para sua vida. Você tem características que são suas. Deus plantou em você. Ele te fez antes de você existir. Ele te sonhou desde a eternidade. Ele sabia quem você seria e você tem uma função no reino dele. Ser como você é tem uma função.
Você é bênção, do jeito que você é, com a sua personalidade, com as suas características. Muitas vezes, a gente começa a se machucar para poder caber. A gente começa a se encolher, se podar, mudar, porque o outro gosta, porque o outro quer, porque o outro prefere, porque o outro, né? E aí, quando você olha para você, você nem existe mais. E quem você é valioso, não tem nada de errado com você. É uma questão de encaixe. Vão passar pessoas, às vezes, maravilhosas pela sua vida, mas que não vão se encaixar com você. E tá tudo bem. A gente não precisa forçar. A gente não precisa tentar ser amado. Amor, você merece amor do jeito que você é. Você merece amor hoje, do jeito que você está. A gente não tem que se machucar para ser amado. A gente não tem que convencer para ser amado. A gente não tem que conquistar para ser amado. A gente não tem que forçar para ser amado. E aí, de novo, eu não sei vocês, mas eu prefiro esperar para poder ser amada do jeito que eu sou. E não ter que, ah, meu Deus, eu preciso logo estar com alguém que vai me amar se eu for desse jeito. Se eu não for desse jeito. Se eu gostar assim. Se eu for ali. Se eu não... Deixar de ser quem a gente é por causa do outro machuca, adoece, arranca pedaços da gente. Tá com alguém que olha para você e fala, nossa, eu gosto de quem você é. Não tudo. Também tá tudo bem. A gente não vai agradar o tempo todo, né? A gente não é Alecrim Dourado, não, né? Ninguém é, a gente falou sobre isso aqui. Mas, de forma geral, eu gosto de você. Isso é uma delícia. Isso é amor. Achei alguém que me ama como eu sou. Ai, que gostoso, Marcelo. Parabéns. Parabéns. É bênção também, né? Tem gente que fala que amor é um tantinho de sorte, um pouquinho de bênção, oportunidade, disposição, né? Que bom, você merece, lindeza. Todos nós merecemos, né? Todos nós merecemos. E quando a gente está deixando de ser quem a gente é para poder se colocar nessa caixinha, ah, não tem uma caixinha aqui, mas imagina uma caixinha em que você não cabe. Aí você está deixando de se amar. O Silvio disse, eu também achei. Que gostoso, gente. Ah, vamos cantar Love is in the Air. Love is in the air. É isso, tá vendo? É possível. É possível. É ele. Ah, é ele. Ah, tá explicado. Oi, Silvio, boa noite. Que ótimo. É isso. Vai acontecer em algum momento. Eu já lidei com essa questão da pressa também. Não sei vocês, mas eu tinha pressa. Ai, precisa ser logo. Porque, gente, a gente tá, né? Vou fazer 41. Para mulher, principalmente, hein? Ai, o tempo biológico. Aí tem umas, tem umas teorias interessantíssimas. De que se a mulher tem 30 a mais e não tá casada, é porque ela tem algum problema. Hum? E que ninguém quis, né? Como se a gente fosse um objeto na prateleira que alguém vai lá e pega. Então, quando a gente para de ter pressa, quando a gente trabalha na gente, coisas automáticas também acontecem, né? A gente atrai outros tipos de pessoa, outros tipos de conexão. Então, se você está se cuidando, aumenta a probabilidade de você encontrar alguém que se cuida. Então, de novo, o que é valor para você? Se você estiver olhando para os seus valores, você vai saber o que você quer e o que você não quer. E a gente não escolhe só pessoas, viu, gente? Isso também é muito importante falar. A gente escolhe padrões. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vou tentar ser um pouquinho mais objetivo, senão vai ficar muito longo. Mas muitas vezes a gente repete padrões. E a gente repete padrões mesmo. E sem perceber. Mas por que que eu estou escolhendo sempre esse tipo de pessoa? Ou por que que eu estou atraindo sempre esse tipo de pessoa? O nosso cérebro, ele também tenta nos proteger.
tá? Então, ele vai remeter a gente a conexões, a situações, a contextos que a gente está acostumado, porque é familiar, porque ele quer poupar nossa energia. Porque lidar com coisas novas, pessoas diferentes, isso gera para a gente um desgaste de energia mental, emocional e às vezes física. E aí ele acha que isso é uma coisa ruim. Só que imagina você que veio de um lar violento, um lar onde de repente seu pai batia na sua mãe, tinha muita gritaria, ou sua mãe era alcoólatra, tinha traição. O seu cérebro não entende que isso é ruim. Ele só vai tentar fazer você poupar energia, te levando para o seu ambiente, para suas conexões conhecidas. Por isso que tem muita gente que você fala, nossa, como é que tá nessa relação, meu Deus? Por que, que a mulher não se separa do marido que está batendo nela? Ah lá, foi traído várias vezes, foi traída várias vezes. Por que, que não separa? Por que, que não para com isso? Porque está repetindo o padrão. Acha que isso é amor. Às vezes acha mesmo, né? Inconscientemente recebe essas coisas como amor. Tem pessoas que buscam o caos sem saber. Nossa, quanto mais frio na barriga, melhor, né? E não necessariamente é paixão. Paixão é uma delícia, sentir aquilo tudo e tal, mas às vezes é só caos. Às vezes é só ansiedade, às vezes é só maltrato, às vezes é só uma pessoa ausente, indisponível, e você tá lá tentando conquistar essa pessoa, que você acha que é assim, que isso que é amor, porque você aprendeu assim. Então, até que ponto que é padrão, né? Tô repetindo o padrão, e de novo, as escolhas. E aí, para quebrar padrão, gente, leva um tempo, viu? Leva um tempo, não é fácil. E tem que ir, ó, vai lá, anota, escreve, ó. Vou deixar a diquinha, escreva sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos. Faça uma lista do que você quer em alguém, faça uma lista de quem você é para alguém. Né? Porque às vezes a gente só quer do outro, mas também não é alguma coisa para o outro. A gente também não está trabalhando para ser uma pessoa legal para alguém. Não que você tenha que trabalhar exatamente para ser legal para alguém, mas se você trabalhar para você ser legal para você mesmo, automaticamente você vai ser legal para alguém que se encaixa com você, né? Então, é padrão ou é escolha? Eu estou escolhendo ou estou só repetindo? E aí a psicoterapia entra muitas vezes nesse lugar. De pensar, tá, por que que eu estou escolhendo? Por que que isso aqui me atrai? Por que que eu me excito com isso? Por que que eu me atraio a química, a conexão? Por que que eu quero? Por que que eu admiro? Por que que isso aqui me chama a atenção? E às vezes você olha e você fala, isso aqui não é bom, mas eu gosto disso aqui. Por que que eu procuro pessoas indisponíveis? Por que que eu procuro pessoas que são, de repente, mais indiferentes, mais grosseiras? Padrão ou escolha? E aí precisa trabalhar. Porque tem muitas crenças que são formadas na nossa jornada. Desde a infância a gente vai formando crenças, né? Crenças são pensamentos muito profundos que eles não estão conscientes, mas eles estão lá. Então, de novo, por que que a mulher está lá no relacionamento em que ela é agredida pelo marido? Talvez ela tenha a crença de que é isso que ela merece, de que isso é amor, de que isso é o máximo que ela vai conseguir. Entende? E isso direciona a vida dela. Ela vai se colocar nessas relações. E não somente nessas relações, mas também arruma empregos ruins, tem amizades que não são saudáveis e por aí vai. Porque tem crenças ali, pensamentos muito profundos que foram construídos durante a vida inteira, principalmente na infância. Essas são mais fortes e mais difíceis de serem reconstruídas, né? Questionadas. Mas a gente tem. A gente tem. E aí, quando a gente escreve, as coisas se clareiam. Então, não fica só na cabeça, não. Escreva sobre isso, bota no papel. Eu sei que para os homens é mais difícil, né? Acessar sentimentos. A gente, como ser humano, a gente não é treinado. O homem ainda é treinado para engolir as emoções, os sentimentos, não falar, é mais difícil. Mas o papel é seu, é só você e você. Você não precisa botar isso para ninguém. Mas pensa sobre isso. Por que que isso aqui me atrai? Será que o que me atrai vai me dar um relacionamento saudável? Vai me fazer bem? Ou eu estou sendo atraído ou atraída por algo que não é legal para mim? Às vezes, um relacionamento saudável, gente, ele não é emocionante, não. Né? Não traz aquele caos, aquela oscilação, aquele.
Negócio de, me deixou falando sozinha, sumiu por dias, me deu ghost, voltou, agora quero. Não. Relacionamento saudável está muito mais perto do tédio do que da aventura. E às vezes a gente gosta da aventura, do caos, é da bagunça, do vucu-vucu. Mas o relacionamento saudável, ele é recíproco, ele é constante, ele tem troca. Você dá, você recebe. O outro está ali para você. Por mais que a gente tenha, né, correrias de vida adulta, mas à medida que o outro consegue, ele está ali para você. Relacionamento saudável não te diminui, não faz você se sentir pequeno, errado, desengonçada, não. Ele te valoriza, ele te aceita como você é. Então, tem coisas que às vezes a gente acha que precisa, não, às vezes é só caos mesmo, não é paixão. Então, é bem importante a gente separar, por exemplo, o que é química do que é compatibilidade, o que é paixão do que é amor, o que é intensidade do que é segurança, o que é necessidade, né, do que é escolha, como a gente falou. E como escolher, então, melhor agora? A gente começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Escolha olhando o caráter. Esse é um ponto. E a gente tem alguns sinais que a gente pode perceber nisso, né? Escolha sobre responsabilidade emocional. A pessoa tem responsabilidade emocional com você? Gente, responsabilidade emocional é difícil hoje em dia. Tá todo mundo só pensando em si mesmo, né? Os ghostings, as mentiras, o prometer aquilo que não sustenta, o dizer o que não quer fazer, mas diz que vai, né? O entregar demais, love bombing, né? Entrega demais, entrega demais, entrega demais no começo, a pessoa se apaixona e depois o outro some. Responsabilidade emocional. Seja você também responsável emocional com o outro. Não diga aquilo que você não vai fazer, né? Olhe o outro como sagrado. Tem um verso na Bíblia que diz que nós somos templo do Espírito Santo. Eu amo esse texto. E aí eu digo sempre, para mim as pessoas são sagradas. E só chega perto de mim, principalmente romanticamente, quem me vê como sagrada. Se mexe, se me manipula, se vem com joguinho, se vem mentindo, se vem dizendo coisas que não vai sustentar, não tem acesso a mim, porque eu sou sagrada. Você também é. Isso muda a forma como você se relaciona com você e como você deixa o outro se relacionar com você. E como você se relaciona com o outro. Então, se o outro é sagrado, você não vai mentir, você não vai jogar, você não vai brincar, você não vai prometer o que você não vai cumprir. Entende? Critérios para você escolher e também para você ser uma boa pessoa para alguém. A coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Porque querer, muitas vezes, a gente quer um monte de coisa, mas não faz o que gostaria. Eu quero sair com você, mas aí não vai. Né? Eu quero te apresentar para a família, mas não apresento. É a coerência entre o que fala e o que faz. Isso é um outro critério muito importante para se olhar. Capacidade para resolver conflitos. A pessoa consegue conversar, sentar e conversar, sem virar uma guerra, uma batalha de acusação, de mais você fez, mais você disse, mais você não sei o quê, não, mas eu fiz porque você, não. Tem empatia, eu vou te ouvir, você vai me ouvir, a gente vai entrar numa conversa legal aqui. Consegue resolver conflitos na vida? De novo, é uma pessoa, um adulto funcional, né? Consegue resolver problemas na vida e consegue resolver problemas juntos? Ou tudo está armado? Tudo é você que fez, tudo é, né? Se de repente, gente, você está se identificando em algum desses lugares, né? Sobre responsabilidade afetiva, comunicação, caráter, está na hora da gente trabalhar na gente, mais na gente, mais na gente. Até para a gente poder ser cada vez mais semelhante com Cristo, né? Porque quem Cristo é aí que está o nosso alvo. A gente quer ser semelhante a Jesus, parecer com Cristo. O Espírito Santo nos transforma para a gente parecer cada vez mais com Jesus. Então, quem nós somos hoje? E o que procuramos em alguém? Comunicação. Essa pessoa tem uma boa comunicação? Você consegue conversar com ela? Ela fala sobre o que ela quer, sobre o que ela sente, sobre o que ela pensa. Ela é honesta, verdadeira, transparente.
Isso é muito importante. E aí tem as red flags, né? O que é red flag? Ah, falar mal de ex. Red flag. Se falar mal de ex, vai falar mal de você também. E cadê a empatia? Né? Cadê o entender? Tudo bem que às vezes tem gente, né, que, nossa, que deu tanta mancada com a gente, né, que não tem como, mas minimamente é sempre a pessoa, né? E aí tem essas questões de mentira, de manipulação. Então, o que é red flag para você? Olha isso, reciprocidade. É só você que está doando? É só você que está doando? Ou você está recebendo também? Ou é só a pessoa que está doando e você não está doando? E aí você precisa se movimentar um pouco mais. Mas a nossa jornada, gente, tem muito medo de recomeçar. Com a nossa idade, com as nossas bagagens, às vezes com os traumas que precisam ser curados, né? Porque ninguém, gente, não é justo, tá? Não é justo que a gente jogue o que passamos com outras pessoas para as pessoas novas resolverem. Não é justo. Ah, todo mundo tem bagagem, tudo bem. Então eu vou lidar com a bagagem do fulano, não da ciclana que namorou com o fulano que eu tô namorando, entendeu? Assim, eu não vou ficar carregando defunto e vocês também não, né? Então, a gente tem muito medo de sofrer, de repetir tudo de novo, de recomeçar, é normal. E por isso a gente se protege, por isso a gente evita, e por isso a gente, às vezes a gente quer, mas a gente não vai, ou a gente foge ou a gente brinca com as pessoas, ou a gente sai antes, ao mínimo sinal de que alguma coisa pode dar errado, a gente já pula fora do barco. Essas coisas são muito comuns. Por quê? Porque a gente está tentando se proteger. Mas talvez seja porque tem feridas aí que não foram curadas ainda. E elas estão doendo. A gente vai ter cicatrizes, tá? Teremos. E tá tudo bem. A gente vai ter que lidar com elas. Mas a gente tem que saber, ó, isso aqui eu tenho, eu sinto por causa do que eu vivi, não por causa dessa pessoa que tá chegando. Não é sobre essa relação atual, é sobre a outra. E eu tô me sentindo insegura porque isso aqui me desperta coisas lá. Mas não é sobre essa pessoa, não é sobre essa relação, é sobre o passado. Então, calma. Essa pessoa não é a outra pessoa, essa relação não é a outra relação, e aí a gente consegue administrar. Mas se não tá curado, vira um vucu-vucu, uma bagunça. E aí o medo aumenta, a insegurança aumenta, a ansiedade aumenta. A gente fica com medo de ser rejeitado, com medo de perder tempo, com medo de sofrer de novo, com medo de confiar. E a gente se entrega pela metade. Isso é muito comum na nossa idade. A gente se entrega pela metade, porque a gente tem medo de sofrer. Já que esses dias eu estava conversando com um amigo, e eu estava falando, eu não acho justo. Eu não acho justo comigo, e eu não acho justo com a pessoa que vai chegar, eu me entregar pela metade por causa do que eu passei. Então, eu que me cure, o outro que se cure. Porque eu também não quero alguém pela metade por causa do que passou. Você quer? A gente quer um relacionamento inteiro, não é? A gente quer alguém inteiro. E a gente precisa ser alguém inteiro, porque senão a gente não vai estar pleno com a gente. Isso não é saudável. Não vai acarretar numa relação saudável, né? E o verdadeiro recomeço, gente, não é sobre encontrar alguém. Não é. É sobre a gente se curar. É sobre a gente ter tempo com a gente. É sobre a gente se fortalecer. É sobre a gente saber o que a gente quer, para onde a gente vai, quem a gente é, quem a gente quer ser. É sobre a gente estar pleno com a gente. É sobre a gente estar seguro com a gente. É sobre a gente estar inteiro com a gente. Isso é o verdadeiro recomeço. Porque quem te encontrar não vai te encontrar em pedaços. Quem te encontrar não vai ter que ser a sua cola para te salvar da tua dor. Quem te encontrar vai te encontrar feliz. E aí você vai transbordar com essa pessoa. Mas você já vai estar cheio. Você já vai estar inteiro. Então tá tudo bem se eu tô falando aqui, você tá pensando, poxa, eu não tô inteiro, eu não tô inteira. Eu ainda preciso me curar. Eu ainda preciso ressignificar coisas. Isso aqui me machuca, eu ainda sinto saudade da outra pessoa. Ixalá, ó, eu querendo que essa pessoa nova seja a cópia da outra pessoa para que eu seja feliz de novo.
Tá tudo bem se você tá nessa fase. Só que você não precisa ficar nela. Tem que cuidar, tem que tratar, tem que curar o que está quebrado, o que está ferido, o que está machucado. Para poder ter uma relação diferente, saudável, mais madura, que vai machucar menos você e a outra pessoa. Porque você merece. Você merece uma boa relação, você merece uma relação saudável, bonita, que louve a Deus. Né? Isso é um outro ponto. Eu não quero viver nada de mentira e não quero que você viva também. Deus é um Deus de verdade. E tem muitos, mas muito, viu? Nossa, tem muito. Acredita em mim. Muitos relacionamentos que são mentira. Muitos. Só porque em algum momento alguém disse que eu tinha que casar, só porque em algum momento a minha mãe quis esse par para mim, só porque em algum momento eu engravidei, só porque em algum momento eu tenho medo de me separar. Muitos relacionamentos feitos de mentira. Mas quando Deus vem, ele vem trazendo verdade. Eu não sei você, mas nessa altura da minha vida eu não quero perder tempo com mentira. Quando você está bem com você, você prefere ficar bem, sozinha, vivendo a sua verdade, do que em contato com alguém, vivendo mentira, só porque está doendo, só porque você está com carência, só porque você está com falta. Então, dedica esse tempo para você. Investe esse tempo em você. Cure-se, se fortaleça, se conheça, se potencialize. Esteja aberto também, se você entendeu que chegou o momento, tá tudo bem, esteja aberto, ótimo, lindo. Torço para que você encontre um par maravilhoso para você. Mas não deixe. Não é porque tem um namorado, uma namorada, que agora eu não preciso mais me cuidar. Agora eu não sou mais importante. Agora eu tenho toda a minha energia para o outro. Não, é energia para o outro e para mim também. Né? E para os filhos, e para o trabalho, e para a vida adulta é isso, é equilibrar vários pratinhos. Mas não se anule. Não se anule agora, querendo desesperadoramente um par, e nem quando você arrumar o par. Continua cuidando de você, regando o seu jardim. Se você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo mora em você, você é tão importante quanto qualquer outra pessoa. E eu estou falando aqui especificamente para mulheres, que as mulheres têm uma tendência muito maior a se sacrificar e ir lá para o final da fila para poder passar todo mundo na frente, a família, os filhos, o par, todo mundo passa na frente e ela fica lá toda com a comida acabada, zoada, não se cuida e todo mundo vem antes. Então cuide-se tanto quanto você se cuida. Olhe tanto quanto você se olha. Se doe tanto quanto você se doa para você. Para que quando você encontrar alguém, você esteja inteira, e você saiba o que você quer, e você saiba quem você é, e aquilo transborde, e aquilo estoure, exploda, mas que se acontecer de você perder, você não desestruture, você não, você não entre em ruína, você não se acabe. Que aí você vai estar firme em você. Não que você não vai sofrer, vai precisar de luto, vai passar por luto, tá tudo bem de novo, tá tudo bem. Mas quando a gente não sabe quem a gente é, quando tudo que a gente é está na mão do outro, o outro vai embora, ele leva quem a gente é junto. O impacto dessa perda é muito maior do que se o outro for sozinho. Entendeu? Então, esteja inteiro em você, saiba quem você é, trabalhe em você, autoconhecimento, autodesenvolvimento, gostos, habilidades, novos cursos, espiritualidade, relacionamentos, novos amigos, amizade, trabalho, saúde, academia, exames. Homens, façam exames. Vão ao médico ver como está a saúde de vocês. Né? Se cuidem, vocês são muito importantes. Você merece alguém que escolha ficar. Você precisa aprender a cuidar mais de você. Procura alguém que caminhe ao teu lado. E aí eu queria encerrar com algumas perguntinhas para você pensar. Que pessoa eu preciso me tornar
para viver um relacionamento que eu desejo? Que relacionamento você deseja? E quem você precisa ser para viver o que você deseja? O que nesse relacionamento, o que os antigos relacionamentos me ensinaram sobre mim? Às vezes a gente está tão magoado com o que acabou, que a gente só culpabiliza o outro e não pensa sobre a gente. O que aconteceu antes que eu posso aprender sobre mim, que eu posso me potencializar, que eu posso crescer, me fortalecer? Né? Recomeçar não é encontrar alguém para apagar o nosso passado, gente. Ninguém apaga o nosso passado. O nosso passado está lá. Agora a gente vai viver uma nova vida. E isso é um renovo. E para renovar, a gente precisa cuidar da gente. É isso. Acabei. Vamos de perguntas? A gente tem tempo para isso?